Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos juntos estudando a série sobre os atributos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a soberania e a imutabilidade de Deus. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas em um vídeo nós estamos tratando de dois temas. Até mesmo para essa série não ficar muito prolongada, então eu estou tratando de dois em dois temas sobre a série dos atributos de Deus. Então, fique ligado, porque aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. A soberania e a imutabilidade de Deus estão relacionadas à transcendência de Deus, ou seja, são atributos absolutos de Deus, da essência de Deus. Já o amor, a justiça, o juízo, a bondade, a misericórdia, são atributos que estão relacionados à imanência de Deus, o Deus que se relaciona com as suas criaturas. Esses atributos, Deus, ele compartilhou com as suas criaturas, com os anjos e com nós, seres humanos. Então é bom nós destacarmos e fazer essa distinção sobre os atributos de Deus. Este artigo, Introdução aos Atributos de Deus, na página 9, diz o seguinte, falando sobre a soberania. Soberania ou supremacia, que podem ser sinônimos, significa o seguinte: Deus, o supremo criador do universo, não pode jamais ser influenciado por qualquer atitude ou evento de sua criação. Deus a tudo controla e tem o domínio eternamente sobre a vontade dos homens, nos seres celestiais e sobre todo o restante de sua criação. É interessante este artigo, porque Deus, ele não é pego de surpresa. Deus não pode ser influenciado por nenhum poder terrestre. Por isso que ele é soberano. Nós não podemos confundir soberania com tirania. Deus não é um Deus tirano. Ele é soberano, ele controla todas as coisas, porém, Deus, ele permite que as coisas sigam o seu curso normal. Ou seja, quem cria estabelece as regras. E Deus estabeleceu todas as regras para o funcionamento do universo, do planeta Terra e de toda a sua criação. Então Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, mas ele não é um Deus tirano, como de alguma forma Lúcifer quis disseminar isso no céu sobre os outros anjos. Então nós devemos separar tirania de soberania. Deus não é um Deus déspota, um Deus que governa com mão de ferro, que não deixe suas criaturas pensarem, raciocinarem ou tomar suas decisões. Não é isso. Deus, ele é soberano, nada foge do seu controle, e Deus, ele faz tudo conforme a sua vontade e o seu poder. Tá ok? Então é bom nós destacarmos esses dois termos, para nós não nos confundirmos. Tá legal? A soberania. E aí, este teólogo A.W. Pinkel-Pike, ele diz o seguinte: Deus é soberano no exercício de seu poder. Deus é soberano na delegação de seu poder a outros. Ou seja, Deus delega, Deus dá o poder a quem ele quer, aqui na terra. Deus é soberano no exercício de sua misericórdia. Deus é soberano no exercício de sua graça. Deus é soberano no domínio das nações. Então veja que Deus, ele é soberano em variadas esferas. Ele é soberano sobre o exercício do seu poder, sobre dar o poder a pessoas aqui na terra, governantes, a sua misericórdia, a sua graça e também sobre as nações. Então note que Deus, ele é soberano, mas ele permite que seres humanos aqui na Terra governem debaixo do guarda-chuva da soberania de Deus. Isso nós devemos saber como Deus governa e como ele é soberano sobre o planeta Terra. No artigo Deus é Soberano, na página 5,
e 6 diz o seguinte: quando dizemos que Deus é soberano, queremos dizer que ele é o Deus Todo-Poderoso, que possui todo o poder no céu e na terra, e que ninguém pode resistir à sua vontade. Este é o Deus da Bíblia. Então ninguém pode resistir à vontade de Deus. Um detalhe: Deus, ele quer salvar a todos, mas ele não força ninguém a servi-lo e a aceitá-lo. Deus, ele influencia com o seu poder. Deus, ele permite, e aí um detalhe, Deus, ele permite que o mal siga o seu curso para que nós, seres humanos, seres pensantes e inteligentes, possamos tomar uma decisão ao lado de Deus ou não. Se nós tomarmos uma decisão ao lado de Deus, nós vamos colher os frutos da bênção. Se nós escolhermos a seguir o nosso próprio pensamento, nós vamos também colher os frutos das nossas escolhas. Então Deus, ele é soberano, mas ele não é tirano, como eu disse no início deste estudo. Então nós devemos separar tirania de soberania. Ok? Aí em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11, diz o seguinte: Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Deus, ele é exaltado sobre todos os poderes da terra, por isso que ele é soberano. Nada foge do controle de Deus. E algumas pessoas pensam assim: já que Deus é soberano, por que existe tanta maldade, tanta desgraça no mundo, tanta coisa ruim? Amigos, as coisas ruins acontecem, não é porque Deus perdeu o controle das coisas, não. As coisas ruins acontecem porque o ser humano escolhe o pecado. Lembra que eu falei no início que Deus permite o curso da vida, o curso das coisas? As leis naturais, elas seguem. Mas nada foge do controle de Deus. É difícil nós compreendermos com a nossa mente finita isso. Mas é assim que Deus age. Deus, ele governa sobre todas as coisas, sobre todos os reinos. Mas ele permite que as coisas sigam o seu curso e também conforme as escolhas do ser humano. Então o nosso mundo é mau, não porque Deus perdeu o controle, mas porque o ser humano, infelizmente, escolhe o mal, escolhe o pecado. Tá certo? Então, quando Deus criou o homem, criou os anjos no céu, ele criou o homem com um poder. E os anjos também com um poder chamado livre escolha. Então foi eles que escolheram estar longe de Deus. E é um detalhe, amigos: não há vida se nós não estivermos conectados na pessoa vida que é Deus. Se o meu celular estiver descarregando, eu tenho que me conectar, eu tenho que conectá-lo na tomada. Se eu me desconectar da pessoa vida que é Deus, automaticamente eu vou morrendo gradativamente. Então, por isso que para eu ter vida, eu tenho que estar conectado na pessoa vida. E hoje as pessoas querem ter vida e vida plena sem estar conectado com Deus. Isso não existe. Ok? Alguns problemas que são levantados e algumas perguntas que muitos fazem. A soberania de Deus anula a responsabilidade do homem? Por que a soberania de Deus permite a existência do mal? E aí nós podemos responder aqui. Aos nossos olhos, essas questões são contradições. Mas essa visão é apenas aparente. De modo misterioso a nós, a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem e vice-versa. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, você pode conferir isso. Quanto ao nosso pecado, um dia Deus irá puni-lo. Mas por agora, de algum modo, faz parte do plano de Deus. Caso contrário, não seria soberano, sendo que o Senhor não o criou, caso contrário, não seria santo. De acordo com o texto de Romanos, capítulo 9, verso 21 e 23. Perceba, amigos.
nas perguntas que foram feitas. Nada foge do controle de Deus. Deus não vai tirar a responsabilidade do homem. Lógico que o homem tem sua responsabilidade. Existe uma teoria chamada universalismo que diz que no final da história Deus vai salvar a todos. Não, isso não é verdade. Deus vai salvar aqueles que creem. É o que diz João capítulo 3, verso 16. Que Deus vai salvar todos aqueles que creem no seu sacrifício e na sua promessa. Deus não pode salvar. E aqui tem um detalhe interessante, que Deus não vai salvar, Ele não pode salvar aqueles que não aceitam. Por isso que eu e você devemos tomar uma decisão todos os dias ao lado de Deus, ao lado do sacrifício de Jesus. O Espírito Santo toca o nosso coração, mas muitas das vezes as pessoas não escolhem e querem seguir as suas próprias escolhas. E, consequentemente, com uma responsabilidade humana, irá colher os frutos das suas escolhas. E aqui está um detalhe. Deus morreu por todos os pecadores do planeta Terra. Mas, infelizmente, nem todos escolhem o seu plano. E se não escolher o seu plano de amor, não podem ser salvos. E aí, os pecados que Deus pagou na cruz, por toda a humanidade, aqueles que não aceitaram, esses pecados recairão sobre essas pessoas que, infelizmente, negam a existência de Deus e negam também o sacrifício de Jesus Cristo. Então Deus só vai salvar aqueles que pela fé aceitam e vivem segundo a palavra de Deus. Certo? Um dia Deus botará um ponto final no mal. E se eu e você estivermos agarrados ao mal, infelizmente, nós também seremos destruídos. Isso não é o sonho de Deus para mim e para você. O sonho de Deus para eu e para você é para que nós possamos viver e viver eternamente no céu. Mas para isso, hoje, você deve tomar uma decisão ao lado da verdade e ao lado de Cristo Jesus. Na página 6 deste artigo, Deus é Soberano, diz o seguinte: Deus é completamente soberano. Ele possui o direito de governar tudo de tal como ele quer. Deus é como o oleiro, que tem um controle completo sobre o barro. Deus é soberano na forma em que usa o seu poder. Ele o usa como e quando e onde deseja. Todo o testemunho da Bíblia afirma essa verdade. Então Deus ele governa como ele quer, amigos. Nenhum ser pode ditar como Deus deve governar ou não. Ele sabe, porque ele é autossuficiente. Eu e você não somos, mas Deus é. Então ele é soberano sobre todas as coisas e ele governa e faz o que quiser, porque Deus é soberano. Vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre isso? Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 4, no verso 35. Daniel, no capítulo 4, no verso 35, dá uma luz interessante sobre o tema que nós estamos estudando. Daniel, capítulo 4, verso 35, nós lemos o seguinte. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora, tá? Diz o seguinte. Daniel capítulo 4, verso 35. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem dizer, por que fazes essas coisas? Ou seja, ninguém pode falar, Senhor, por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor age desta forma? Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor deixa de fazer aquilo? Não, ninguém pode ditar o que Deus deve fazer. E Nabucodonosor, no livro de Daniel, no capítulo 4, reconheceu isso. Nabucodonosor ficou 7 anos vivendo como um animal, porque ele era orgulhoso, ele era altivo, soberbo. E Deus permitiu que ele vivesse como animal durante 7 anos. E depois, Nabucodonosor caiu em si e percebeu que Deus é exalto, ou Deus é extremamente soberano. E por isso que Nabucodonosor fala com essas palavras aqui. Nabucodonosor reconhece a soberania de Deus.
Ele faz o que quer, age como quer, e ninguém pode ditar as regras, porque Deus sabe de todas as coisas. Nabucodonosor aqui reconhece a soberania de Deus. Tem mais um outro texto aí que vai aparecer para você. Provérbios 21:1 diz o seguinte: o coração do rei é como os ribeiros de águas na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Olha, então o coração do rei é como os ribeiros das águas. Deus, ele age, ele inclina para onde quer, porque Deus é soberano. É Deus que governa. E aqui está um detalhe, amigos, às vezes nós estamos vivendo, na verdade nós estamos vivendo em momentos muito complexos na política, em meio aos nossos governantes. E aí você pode se perguntar, mas se Deus é soberano, por que Deus permite que esses governos tomem posse do nosso país? Amigos, nada foge do controle de Deus. Nada foge. Nós não sabemos os pormenores, mas nós sabemos que Deus é soberano, e isso nos basta, ou deveria nos bastar. Se nós sabemos que Deus governa todas as coisas sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, ninguém pode detê-lo, ninguém pode dizer o que ele deve fazer, isso deve acalmar o nosso coração. Deus está no controle de todas as coisas. E aí é só a gente olhar para a Bíblia. Você vê os governos pagãos que governaram e tinham um propósito. Qual é o propósito? O povo de Deus estava em pecado. Será que esses governos que estão governando o nosso planeta hoje, em vários países do mundo, será que não é porque nós estamos vivendo, ou não estamos vivendo, melhor dizendo, o plano de Deus? Seria nós que deveríamos estar governando. Por que nós não estamos governando? Porque talvez, amigos, nós não estamos refletindo a luz de Cristo Jesus para este mundo. E de repente você pode se perguntar ou questionar, por que não? Você está sendo luz e sal da terra onde você está vivendo? Você está fazendo a diferença ou você está sendo influenciado no meio social que você está inserido? De repente você pode estar sendo influenciado, de repente, por seus familiares que vivem na prática do pecado, e você não está influenciando eles para a luz de Cristo. Então, de repente, nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso planeta, porque muitos cristãos, ou denominados cristãos, não estão vivendo à altura da luz do Evangelho de Cristo Jesus. E isto é terrível para nós, cristãos. Outro texto, Romanos 9, 20 e 21, diz o seguinte: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Olha só, aqui mostra, em Romanos capítulo 9, verso 20 e 21, não é que Deus criou um para a honra e para a desonra, não é que Deus criou um para salvar ou para se perder, não é isso. É que uns vivem segundo os seus princípios, segundo as suas escolhas, e automaticamente vai colher as suas consequências. Agora, as pessoas que vivem segundo os princípios da palavra de Deus, esses colherão também o fruto que é a salvação. Por isso, amigos, que nós não podemos questionar como Deus deve governar ou não. De repente você não está vivendo o melhor momento da sua vida. Mas saiba, Deus ele é soberano. Deus ele controla todas as coisas. A gente não consegue explicar os pormenores da vida, as coisas mais subjetivas, a gente não consegue explicar. Mas Deus continua no controle. Ele continua soberano sobre todas as coisas e sobre a raça humana. E isso deve nos bastar. E o que dirá da imutabilidade de Deus? A imutabilidade, ou inalterabilidade, ou seja, ninguém pode alterar a Deus, Deus não muda. E diz o seguinte: toda mudança constitui um progresso ou uma decadência. Só mudam e se transformam os seres imperfeitos. Sendo necessariamente perfeito, Deus é imutável. Isto é, permanece idêntico a si mesmo, sem nenhuma mudança ou variação.
É o mesmo Deus, o único e verdadeiro. Ele não somente é, ele é o que é sempre. Nada muda nele. De acordo com este artigo, Introdução aos Atributos de Deus, na página 9, Deus é inalterável. Deus é imutável. E se Deus é imutável, então nós podemos confiar plenamente que Deus, ele vai fazer todas as coisas conforme a vontade dele. Eu e você não precisamos temer os desafios da vida. Eu não confiaria numa pessoa que hoje ela fala uma coisa, amanhã ela fala outra. Eu não confio em pessoas que não têm palavra, você também não. Mas em Deus nós podemos confiar plenamente, porque o que ele disse, ele vai cumprir. Ninguém pode frustrar os seus planos. Deus falou que vai salvar a raça humana, Deus falou que vai salvar os seus filhos, então ele vai salvar. Obviamente, ele quer salvar a todos, mas nem todos querem o plano da salvação. E ninguém pode frustrar os seus planos. Então, recapitulando aqui, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele governa como quer. Ele coloca pessoas no governo e tira pessoas do governo. E a gente vê isso na Bíblia claramente. Você vê ali Nabucodonosor com Babilônia reinando, depois você vê os medos e os persas, depois você vê os gregos, você vê os romanos. Então você vê governos entrando e saindo, porque Deus, ele está governando sobre todas as coisas, nada foge do seu controle. E Deus também, ele é imutável, o caráter de Deus não muda. Deus, ele é amor, Deus, ele é justiça, Deus é juízo, Deus é bondade, Deus, ele é misericórdia. Então, todos os atributos estão no mesmo pé de igualdade. Por isso que Deus é Deus e por isso que ele é perfeito. Porque nenhum atributo está um maior do que o outro. Todos estão no mesmo pé de igualdade. E isso é interessante sabermos, que Deus conhece e sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Neste artigo, Teologia Sistemática de Strong, na página 453, diz o seguinte, falando da imutabilidade. Significa que a natureza, os atributos e a vontade de Deus são isentos de toda mudança. A razão nos ensina que em Deus não é possível nenhuma mudança, quer de aumento, quer de diminuição, progresso ou regresso, contração ou ampliação. Toda mudança deve ser para melhor ou para pior. No entanto, Deus é perfeição absoluta e não é possível nenhuma mudança para melhor. Então, se Deus não há mudança, então Deus não melhora, Deus não piora, Deus não cresce, Deus não diminui, porque ele é imutável. Deus é o que é. Por isso que ele diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, ou no capítulo 4 também, ele fala para Moisés, eu sou o que sou. Ou seja, Deus, ele é um ser absoluto em todas as esferas, em todas as coisas. E aí nós não podemos confundir imutabilidade com imobilidade. As pessoas às vezes veem, Deus ele é imutável, então ele é imóvel. Não. Deus ele age, Deus ele está nos céus, mas também está aqui na terra, por meio do seu Santo Espírito, atuando nos corações. Deus ele não é imóvel. Deus ele se move. Deus ele está em todos os lugares. Deus é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Deus não é imóvel, mas ele é imutável. O caráter de Deus não sofre variações. Por isso que ele é imutável. É nesse sentido que ele é imutável. Tá certo? Nós mudamos. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu posso ser outra, se eu não estiver conectado com Deus. Você também, hoje você é uma pessoa, amanhã você é outra. Você tem outros pensamentos, outros planos, outros propósitos, outros objetivos. Mas Deus não. Os planos de Deus são inalteráveis. Amigos, deixa eu falar para você aqui. Você pode confiar plenamente nesse Deus. Eu não consigo confiar plenamente nas pessoas que me cercam. Mas eu posso confiar, e você também, nós podemos confiar
plenamente em Deus, porque Deus é inalterável. O caráter dele não muda. O nosso caráter sim deve mudar, deve ser parecido com o de Cristo. Mas o de Deus, ele é excelente. Ele é inalterável. Louvado seja Deus por isso. Neste artigo, curso de teologia básica, na página 2, diz o seguinte: há também o problema de vermos Deus tratando fatos iguais de maneiras diferentes. Durante a história, isso também não quer dizer que Deus mude, mas que ele executa seu plano para com o homem durante a história, conforme os seus eternos propósitos. Olha aqui está um detalhe. Se a gente for lá para o livro de Jonas, no capítulo 3, você vai perceber que ao Jonas falar aos ninivitas, a cidade de Nínive, que eles iriam morrer porque eles estavam vivendo no pecado, o que aconteceu ali? Os ninivitas, no capítulo 3, mostra que os ninivitas caíram em profundo arrependimento. Eles se arrependeram. Não só os ninivitas, mas até o rei, o governante também se arrependeu. E eles se vestiram de pano de saco, eles não comeram, jejuaram, porque eles estavam em contrição, eles estavam arrependidos. E normalmente os antigos, quando estavam em contrição, em profundo arrependimento, eles não comiam, não bebiam, se vestiam de pano de saco, porque eles estavam em profundo arrependimento. E os ninivitas se arrependeram profundamente e aceitaram a mensagem de Jonas. Então Deus, ele age, amigos. Não é que Deus mudou. E aí Deus não destruiu a cidade de Nínive naquele contexto. Não é que Deus mudou, mas Deus, ele age conforme a aceitação ou a rejeição do ser humano. Já que os ninivitas aceitaram o plano da salvação, então Deus agiu conforme a aceitação deles. Agora, se eles continuassem com o coração duro e vivendo na prática do pecado, obviamente que Deus iria destruí-los. É só nós voltarmos um pouco, nós vamos ver lá o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu completamente a cidade, porque eles não aceitaram. Deus enviou anjos ali. Mas mesmo assim eles continuaram endurecidos e eles foram destruídos. Então Deus, ele age conforme a aceitação ou a rejeição do ser humano. Tá certo? Então, por isso, se você não aceitou Jesus ainda, este é o momento de aceitá-lo. De se entregar a ele por meio do batismo e viver segundo a palavra de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Então Deus está dizendo aqui que o caráter dele não muda. Porque se Deus falasse uma coisa e falasse outra, os filhos de Jacó seriam todos destruídos. E o plano de Deus seria frustrado por ele mesmo. Então, como ele tem um plano, e o plano de Deus era que viesse o Messias futuro que iria redimir a humanidade, aqueles que o aceitam pela fé, então Deus não destruiu toda a descendência de Jacó. Porque sempre, em meio aos pecados de Israel, do Reino do Norte e o Reino do Sul, com Judá, sempre Deus teve o remanescente. E desse remanescente que posteriormente viria o Messias. E Deus diz que Deus não destruiu toda a descendência de Jacó, porque ele não muda. O caráter dele é inalterável. Tem um outro texto que está aparecendo para você aí. Muito conhecido, Hebreus 13:8, que diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Deus, assim como o Pai, como o Espírito Santo, o que ele foi ontem, ele é hoje e será eternamente. Porque o caráter de Cristo, de Deus Pai e do Espírito Santo, de Deus Espírito Santo, não muda. São inalteráveis. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, quando fala o Pai das luzes, significa que Deus que criou todos os luminares, todos os planetas, nele não há variação de mudança. Não há variação.
Não há mudança em Deus. Por isso que eu e você, amigos, nós podemos confiar plenamente no Senhor. O que Deus disse, Ele vai cumprir. Então eu e você não temos o que temer. Se você está passando por um momento muito difícil, muito complexo, lembre-se, Deus é soberano sobre todas as coisas e Deus é imutável. E aí na citação aqui do curso de teologia, desse artigo, na página 2, diz o seguinte: a imutabilidade de Deus também nos conforta e encoraja, pois sabemos que suas promessas não falharão. Deus também mantém sempre a mesma atitude contra o pecado. Amigos, Deus é inalterável, é imutável. Se Deus diz que um dia vai botar um ponto final no pecado, Ele vai botar um ponto final no pecado. Se você está vivendo no pecado, é o momento, enquanto a porta da graça está aberta, é o momento de você se arrepender e aceitar Jesus. Porque um dia Ele vai botar um ponto final no pecado. E se você continuar vivendo do jeito que você está, você não será salvo. E eu creio que você quer ser salvo. Não só você, mas a sua família também. Mas para isso, é necessário você dar um passo de fé. Deus é inalterável. Deus é imutável. Ele quer que você, neste momento, se arrependa e o aceite como Senhor e Salvador pessoal. Assim como Ele não muda o seu caráter, Ele também não vai mudar a destruição do pecado. Por isso, amigos, este é o momento de aceitarmos a Jesus e vivermos segundo os seus princípios. Espero que o estudo de hoje tenha sido relevante para você. No próximo vídeo nós vamos continuar sobre esta série. Nós temos aí mais 3 vídeos para falar sobre esse tema. E aí depois nós vamos continuar aí outros temas, estudando outros e outros temas da palavra de Deus. Então é isso, amigos. Que esse estudo possa ter sido relevante para você e para a sua família. Agora você possa dar o joinha, compartilhar, fazer um comentário e compartilhar nas suas redes sociais, com seus amigos, para que outras pessoas possam conhecer este projeto, este canal, que é o estudo da palavra de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Deus abençoe. Tchau, tchau.